Oi, meu nome é Camila Strauve e esse é meu canal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham passado um Natal maravilhoso, um feliz ano novo aí, uma virada de ano incrível. Eu espero que estejam tudo bem e estejam animados para esse 2026, como eu estou também. Animada para, enfim, né, começar tudo de novo. Mais um ano. E o vídeo de hoje eu quis trazer meus livros lidos de 2025. Eu adoro esse tipo de vídeo, eu acho super legal de ver também o que as outras pessoas estão lendo durante o ano. Eu acho, enfim, eu adoro esse tipo de vídeo, tanto de assistir, né, como fazer. Então resolvi trazer para vocês também novamente esse ano. Esse ano não, né? De 2025, ano passado já. Enfim, e é isso. Estou animada para mostrar para vocês os livros que eu li esse ano de 2025, né? Esse ano passado. Que eu ainda não me acostumei, não, gente. Que acabou o ano, tá meio confuso ainda. Só que esse ano, gente, eu não li tantos livros quanto eu gostaria, infelizmente. Mas faz parte, porque também esse ano foi meu último ano da faculdade, então, assim, me formei e tal, então tive que estudar muito, fazer TCC, dois estágios ao mesmo tempo. Então, assim, a, a quantidade de livros está um pouco menor, mas tudo bem. Vou torcer que esse ano de 2026 eu consiga manter essa rotina, assim, de ler pelo menos alguns livros. Assim, eu coloco meu mínimo como uns 5, sabe? E o meu máximo ali como uns 10, 15. Acho que tá bom já, né? Vamos ver se em 2026 eu consigo ler um pouquinho mais. Mas é isso, agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li durante esse ano de 2025. Eu vou começar pela ordem dos que eu li. O primeiro livro de 2025, se eu não me engano, foi O Avesso da Pele. E, gente, esse livro já acabou com tudo, né? Porque ele já chegou sendo o melhor livro que eu li, assim, em muito tempo. Um dos melhores livros que eu já li, inclusive, na vida. Com certeza já tá na minha lista dos tops. Esse é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Com certeza já tá nos meus tops, né, de livros. Eu simplesmente achei a história incrível. É um livro extremamente, assim, tocante, emocionante. Eu lembro de terminar o livro e ficar totalmente, assim, arrasada, impactada, sabe? É um livro que ele te faz refletir sobre muitas questões. É um livro muito incrível. Eu recomendo demais, assim, extremamente tocante, um livro muito incrível. Eu gostei muito da história e com certeza ficou nos meus tops, assim, livros da vida. É um livro que eu super recomendo ler. Ele conta a história, na verdade, conta histórias paralelas, né, dentro dele. Eu tô tentando lembrar, gente, que eu já li um tempinho, mas eu sei que conta a história do. O livro conta basicamente a história de Pedro, que é um professor, e ele vai contando um pouco, assim, as histórias da vida dele, as histórias dele de infância, as histórias dos familiares dele, as histórias do pai dele também, que foi morto, assassinado pela violência policial. Então, assim, é um livro extremamente tocante, extremamente sensível e impactante. Assim, é um livro que vai te deixar marcada, sabe? Depois que você terminar de ler, você com certeza vai ficar refletindo ainda alguns dias sobre, porque realmente é um livro muito incrível. Eu recomendo demais, assim, de olhos fechados. Se você não leu esse livro, de verdade, assim, procura ler, porque ele é realmente muito incrível, muito impactante. E vale total a pena, assim. É um livro que nunca vai ser uma perda de tempo, sabe? É um livro que vale muito, muito a pena, de verdade. Apesar de que nenhum livro é perda de tempo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, é um livro que vale a pena demais ser lido e com certeza tá entre os meus preferidos. Eu já comecei o ano já, tipo assim, com o topo, né? Porque eu realmente amei o livro. De verdade, recomendo muito. O próximo livro de 2025 foi Pequena Coreografia do Adeus, este livro aqui. Eu não sabia muito o que esperar dele, porque, na verdade, eu tinha visto alguém indicando em algum vídeo também, aí eu acabei pedindo ele de amigo oculto. Então, foi isso, eu pedi ele de amigo oculto e chegou aqui em casa e eu li. Então, eu não sabia muito como ele era. Eu confesso que de primeira eu fiquei com preconceito. Por quê? A escrita dele é esse estilo de escrita. Ela é diferente, sabe? Não chega a ser poemas, mas essas escritas diferenciadas. Eu não sei que tipo de escrita é essa, gente. Eu não sei. Mas é uma escrita diferente. E eu fiquei. E eu confesso que eu fiquei, quando eu vi de primeira, meio assim, ai, sabe, esse tipo de livro não é muito um, um estilo que eu curto muito. Esses estilos de livro, que tem, tipo assim, poucas palavras, sabe? Fica meio assim. Alguns eu tenho um pouco de preconceito, eu confesso. Porque às vezes eu acho que pode ser tipo assim, nossa, sabe? Porque o livro ser grosso, um monte de desperdício de páginas, sendo que se fosse um livro, tipo, escrito normalmente, teria provavelmente bem menos página. Mas eu juro pra vocês, assim, conforme você começa a ler o livro, você esquece total dessa parte de ter essa diferenciação, assim, de escrita, né? De ser todo, enfim, dividido e tal. Você esquece total isso, porque a história realmente é muito boa.
É uma história que te prende, que você fica querendo saber mais do que acontece. A personagem principal passa por diversas situações que eu senti, assim, muito. Não sei nem explicar, gente. Eu me senti muito vista, sabe? É um livro que fala também sobre como os filhos lidam com violências dos pais, como os filhos lidam com violência dentro de casa, violência de familiares, enfim, tudo isso. E eu me senti muito acolhida por, enfim, né? Já ter passado por muitas coisas na minha vida que enfim, difíceis. Então, assim, foi um livro que me tocou muito e que eu gostei demais. E essa parte da escrita ser um pouco diferente, de verdade, assim, depois, durante o livro, você esquece completamente, assim, mesmo, mesmo. Então, é um livro que eu achei muito, muito bom. Eu recomendo também demais esse livro, ainda mais se você for uma pessoa que gosta, assim, de histórias reais, bem sentimentais, assim, é uma história, assim, muito tocante também, muito incrível. Então, com certeza é um livro que eu recomendaria. E basicamente conta a história dessa menina, né, que passou por uma vida um pouco conturbada, difícil, com violências, com separação dos pais, enfim, diversas questões. E é um livro realmente muito tocante. Eu recomendo também demais. Com certeza também. Não sei dizer se tá num dos topos dos meus livros, mas é um livro muito, muito bom que eu recomendaria, leria novamente, inclusive. E o final também deu um. Eu não vou contar, né? Não quero dar spoiler nem nada, mas o final eu fiquei. É que o final meio que fica em aberto. Algumas pessoas podem ficar irritadas, outras não. Eu fiquei, tipo assim, impactada. Porque eu não tava esperando acabar naquela cena que acabou, sabe? Mas ao mesmo tempo eu achei que foi um final inteligente, meio que, tipo assim, acaba realmente no meio assim, tipo, de uma situação, sabe? É como se fosse realmente assim, a vida, é isso, acabou. Entendeu? Então, assim, eu achei um livro muito inteligente nesse sentido, muito interessante. Eu acho que super vale a pena ler. Se você ficar curioso também de ler esse livro, e como eu disse, eu me identifiquei bastante com as situações da personagem, com algumas coisas. E eu também gostei muito da dedicatória que é feita do livro, que é essa daqui. A dedicatória é assim: para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Enfim, achei o livro realmente bem tocante. Tem algumas partes assim que eu achei. Que eu tive até que marcar. Ó, que eu tive até que marcar, porque eu achei, tipo assim, umas frases muito fortes. Tipo, olha, essa daqui. Essa frase aqui eu achei muito forte, por exemplo. A verdade é que ela nunca se levantou totalmente depois que meu pai se foi. Começou a me cobrar a responsabilidade não só de ser uma filha exemplar, mas também um pequeno marido. Ela falando sobre a mãe dela, entendeu? Tipo assim, várias coisas desse livro que eu falei, gente, eu já passei por situações parecidas, sabe? Então, assim, me identifiquei muito com esse livro. Então, tenho certeza que se você tem às vezes, uma família um pouco mais conturbada, você com certeza vai se identificar com esse livro e vai gostar bastante da leitura. Bom, o próximo livro, eu não tô mais indo na ordem, gente, porque eu confesso que eu já esqueci qual foi a ordem que eu li os livros. Eu sei que esses dois foram os primeiros, na verdade eu nem sei qual foi o primeiro, se foi esse ou se foi esse, mas eu acho que foi esse, se eu não me engano. Enfim, mas já me perdi na ordem, mas tudo bem. O próximo livro lido do ano foi esse daqui, A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que tava famosinho, que tava todo mundo falando sobre, e se eu não me engano acho que eu ganhei de aniversário. É... E aí eu comecei a ler. Assim, gente, eu achei a leitura, sim, muito interessante. A história é muito legal. Só que não é um livro que algumas partes não me prenderam tanto. Por quê? Algumas partes eu achei muito repetitivo. Porque basicamente conta a história, né, dessa menina que ela fica entre a vida e a morte. Como é um livro mais antigo, eu acredito que muita gente já deve ter lido. Então acho que não é nenhum spoiler falar essas coisas, né? Mas enfim. É uma menina que fica entre a vida e a morte. E ela fica meio que nesse limbo de vendo como a vida dela seria conforme ela ter tido outras escolhas, sabe? Na vida dela, outras escolhas que se impactam e que mudam a versão dela atual, entendeu? E aí, basicamente, ela fica nesse limbo, que na verdade é a Biblioteca da Meia-Noite, né? Chamada. E, enfim, é super interessante, é legal você refletir sobre, até refletir pensando assim, tipo, nossa, como é que será que a minha vida seria diferente se eu tivesse feito outras escolhas? Então é interessante nesse sentido, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, assim, no livro, lá pela metade, um pouco mais, eu achei que já ficou meio repetitivo demais, tipo, toda hora ela tendo que ir pra uma outra vida e perceber que aquela vida ali não era, tipo, o que ela esperava, sabe? Aí, tipo, a decepção, aí voltava, e ficava sempre nessa mesma situação. Então, assim, depois de um tempo do livro eu achei meio enrolado. Eu já tava tipo assim, ai, vambora, gente, vamos acabar logo. Eu quero saber só pelo menos como é que acaba. Mas é um livro legal, eu recomendo, sim. Mas não tá, obviamente, entre os meus preferidos. Mas eu gostei, é uma leitura legal. Eu gostei. É isso, tipo, não foi nada demais, assim. O pessoal tava falando muito. Eu também não sei se é porque todos os livros que viralizam, a gente entra meio que com uma expectativa, né? Apesar de que eu tento evitar ter esse tipo de expectativa, né? Porque tem uns livros que viralizam que não são tão bons, né? Enfim, no TikTok, essas coisas. Mas esse até que é legal, eu gostei. E foi isso. Só achei que
depois eu tava assim, eu só quero saber o final da história. Enfim, mas é um livro legal, vale a pena ler. E passa rápido até, é um livro tranquilo de ler. Bom, o próximo livro que eu li foi Tudo Nela Brilha e Queima. Esse livro, eu achei ele num sebo, ele tava R$ 5. Eu falei, cara, alguém já tinha me falado, me indicado, algum vídeo que eu vi, alguém falou alguma coisa sobre esse livro. E eu fiquei curiosa. E como tava muito barato, obviamente eu comprei. Assim, esse estilo de livro que, como eu falei, eu não gosto tanto. Por quê? Olha isso. Tipo, uma página inteira só pra isso, sabe? Eu acho que é um pouco de desperdício de páginas. Tipo, nessa página aqui, meu silêncio era teu prato favorito. Sabe, eu podia ter economizado página. Não precisava, sabe? Isso me dá um pouco de agonia. Mas tiveram alguns dos textos, né, os poemas, que realmente foram interessantes e eu gostei. Tipo, uns poemas, assim, interessantes, tipo, ó, você disse que estaria sempre aqui e desapareceu. Você disse que não ia me machucar e me matou, mais de uma vez. Você disse que ia voltar e me deixou esperando. Você disse que me escreveria e não conversou comigo. Você disse que era mentira e era verdade. Você disse que seria confortável e foi violento. Você disse que éramos estrada e fomos partida. Você disse, até que eu disse adeus. Assim, alguns foram interessantes, sabe? Mas alguns eu achei, tipo, tá. Eu li ele num dia, enfim, por ter sido R$ 5, eu acho que valeu a pena, porque, enfim, paguei baratinho. Mas se eu tivesse pagado caro nesse livro, eu acho que eu ficaria um pouco chateada, porque realmente não é. Não sei, gente, é porque eu não curto muito esse estilo de livro. Mas foi uma experiência boa. Eu gostei. Foi uma experiência legal, eu gostei. É isso. Foi alguns dos textos eu gostei, foi interessante. Alguns eu marquei e tal, enfim. É isso. Só que alguns realmente poderia ser, tipo assim, economizar a página, sabe? Porque eu não vejo muita necessidade. Mas foi legal. Um livro legal, assim, de ler, se você gosta de poemas, desse estilo de livro, enfim. É isso. O próximo livro que eu li também foi comprado num sebo. Na verdade, todos esses daqui foram, a maioria, né? Não, esses três aqui, esses três últimos que eu vou falar, foram comprados em sebo. Esse também foi comprado em sebo, então foi bem baratinho, que é Harry Potter and the Cursed Child. Eu comprei ele porque, na verdade, assim, tava barato, acho que foi tipo R$ 10 num sebo, capa dura, e eu queria também ler ele por conta de. Pra treinar meu inglês, eu gosto de comprar livros em inglês pra ficar treinando. Então eu li mais por conta disso. A história é legal, mas assim, não nem se compara, né, com os outros livros da saga de Harry Potter. Esse livro foi mais algo a mais pra você ficar, tipo assim, caso você tenha ficado curioso do que acontece e tal. Mas não é nada demais o livro. E me irritou um pouco o filho do Harry no livro, ele parece bem irritante. Mas enfim, ok, né? Um livro que, beleza, foi pra treinar meu inglês, de boa. Não, obviamente não está entre os meus preferidos. Não está entre os meus preferidos, obviamente. Mas é isso. Foi um livro que gostei assim, de ler, porque passou rápido, acho que eu li em 2 dias, enfim. E treinei meu inglês, isso que importa. Obviamente que, deixando bem claro que eu não gosto muito da J.K. Rowling, que ela é bem preconceituosa e esquisita. Enfim, né? Mas aquilo, comprei num sebo, dei dinheiro pro sebo, não pra J.K. Rowling, então tá tudo certo. O próximo livro e o último livro, porque como eu falei, eu não li tanto esse ano quando eu gostaria, mas tudo bem. É A Invenção de Hugo Cabret. Também foi num sebo, acho que também tava tipo uns R$ 10, se eu não me engano, 10, R$ 15, 12, não sei, por aí. Enfim, gente, o livro simplesmente. Primeiro que quando eu vi, né, o livro, eu achei, meu Deus, grande demais, será que eu vou gostar? Tipo, não sei se é uma. Não sabia muito o que esperar, nunca tinha visto da história, eu achei que poderia ser um livro infantil, mas o que me chamou a atenção foram os desenhos do livro, a coisa mais incrível possível. Eu simplesmente achei a coisa mais linda. Os desenhos e você, tipo assim, vê um pouco da história através dos desenhos também. Enfim, lógico que também tem a parte escrita, né? Calma, deixa eu mostrar. Ó, tem a parte escrita e tem muitas partes também que são de desenho. Então, meio que o livro é um pouco menor do que seria, sabe? Porque também tem essa parte muito dos desenhos. Mas é um livro, gente, que vale super a pena. Eu achei super legal. Não é um livro totalmente infantil, eu acredito eu. Mas é um livro legal, divertido de ler, interessante. Fora que eu gostei muito das imagens, dos desenhos. Achei muito bem feito o livro. Enfim, eu realmente gostei muito. Foi um livro que me surpreendeu de forma positiva. Olha, os desenhos. Coisa mais linda, gente. Eu fiquei assim, encantada. Eu até procurei depois e tem um filme da invenção de Hugo Cabret, mas eu não consegui assistir porque infelizmente acho que tá no Prime e é pago. E aí eu fiquei, não irei pagar, né? Mas se um dia eu conseguir assistir, eu falo pra vocês. Mas enfim, os desenhos são muito lindos, a história é muito bem escrita.
É isso, eu gostei bastante. Foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Enfim, e conta a história desse menino que fica órfão, porque, enfim, o pai dele morre, o tio dele morre, e aí ele acaba tendo que morar nesse lugar que fica o relógio. Eu não sei explicar livro. Ele vive escondido na central de trem. E nessa central de trem tem uma parte que fica os relógios. É onde ele fica e ele conserta os relógios. E aí, basicamente é isso. E aí, nisso vai dando desenrolar da história, mas é super legal, é um livro bem interessante e eu gostei bastante. Bom, gente, foi isso. Foram esses. Tá passando um avião agora. Bom, gente, foi isso. Foram esses os livros que eu li esse ano. Como eu disse, não foram muitos, mas tudo bem. Eu acho que o que importa é que eu consegui ler alguns livros, já pra mim já tá ótimo. Gente, esqueci de um dos livros que eu também li esse ano. Jogos Vorazes. Eu esqueci total, e aí eu tava editando esse vídeo e aí eu vi que eu tinha esquecido. Então, resolvi só fazer esse vídeo pra falar que eu li Jogos Vorazes pela primeira vez. Eu nunca tinha lido, gente. Obviamente já tinha visto os filmes, né? Já assisti todos. E sempre gostei muito, mas não sabia muito o que esperar da história no livro e eu simplesmente amei. Achei a história super bem escrita, super interessante. Inclusive, tô doida pra ler a saga toda, completa, pra ver o quão verdadeira ela é, né? Do livro pros filmes, enfim. E eu gostei muito, achei a história incrível. Eu li esse livro, assim, muito rápido, acho que, sei lá, pouquíssimos dias, porque eu fiquei realmente muito presa na história. Me deixou muito... Por mais que eu já tinha visto o filme, né? Já sabia mais ou menos o que... Por mais que eu já tinha visto o filme, né? Já sabia mais ou menos o que iria acontecer. Ainda assim, eu fiquei muito presa, porque o livro realmente é um pouco diferente, né? Apesar de muito fiel, de fato, ao filme, perdão. Quer dizer, ao livro, né? O filme, de fato, é fiel ao livro. Mas... de qualquer forma, eu gostei muito do livro, achei incrível, assim, achei detalhes que eu não sabia, que eu não tinha entendido, até mesmo da personalidade da Katniss, que antes, ao assistir o filme, não sei, sabe, você não entende muito, e quando você lê o livro, realmente você capta, né, cada detalhe, cada coisa, enfim. Então, mais um livro aí que eu esqueci total, não sei porquê, mas foi o último livro que eu li desse ano, de 2025, antes de virar o ano. Acho que eu li lá pra novembro, dezembro, enfim. É isso, foi esse o último livro do ano, gente. Enfim, tinha esquecido total. Pra mim já tá ótimo, já tá incrível, já foi uma conquista. Porque, como eu disse, realmente foi meu último ano da faculdade, ano de TCC, ano de três estágios, na verdade, né? Eu fiz um no primeiro período, dois no último. Mais o TCC, mais, enfim, projetos de extensão, um monte de coisa que eu fiz ao mesmo tempo, enfim, né? Então, ainda bem que deu um tempinho pra eu conseguir ler alguns livros. E esse ano eu quero tentar ler um pouco mais, mas vamos ver também, porque eu não sei como é que vai ser minha rotina. Ainda mais agora que eu vou estar inserida no mercado de trabalho como nutricionista. Em breve, se Deus quiser. Enfim, vamos ver, né? Um dia de cada vez a gente vai vendo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei, comentem, deem sugestões de próximos vídeos. E é isso. Um beijo e tchau!